Então, vamos falar um pouquinho sobre estados alterados de consciência. O que são esses estados? Esse conceito foi academicamente muito desenvolvido pelo psicólogo Charles Start, que foi então um grande precursor deste conceito na academia, pesquisador, que inclusive nos deixou recentemente, falecido agora há pouco tempo. E ele, então, deixou um legado de pesquisas, de estudos sobre esse termo. Então, se é um termo que te interessa, procura sobre Charles Start, os livros dele, tem vários em inglês, em português, e vários artigos em que ele aparece, ou que ele é citado, que é uma pessoa referência nessa área, tá? Então, o que ele diz? Que os estados alterados são aqueles estados que diferem qualitativamente dos estados normais, dos estados de vigília. Então, digamos assim, nós estamos num estado aqui de vigília, eu estou aqui, por exemplo, falando para vocês, vendo a minha realidade ao meu redor e apreendo, vejo, percebo essa realidade da forma, que eu estou vendo aqui, como ela se apresenta, digamos assim. Quando a gente altera a consciência, a gente passa a ver a realidade de uma outra forma. De um ponto de vista interior, como se esse self, essa nossa essência, ela pudesse ser acessada e ela se manifestasse. E a gente pudesse ver, então, a partir de uma realidade interna, algumas coisas. Então, quando a gente faz algum exercício, porque como é que a gente induz isso, por exemplo, em termos práticos na psicoterapia? Nós fazemos isso através de exercícios, de técnicas que envolvem uma série de questões. Envolve muitas vezes respiração, música, o setting como um todo, às vezes toda uma preparação desse setting. Envolve um tom de voz que o terapeuta utiliza, envolve toda uma orientação do para que fazer aquela técnica, do que se quer buscar com aquilo. Existem indicações, existem contraindicações para algumas técnicas, Então, tem todo um estudo que é feito para que a pessoa tenha condições de induzir a estes estados e também de avaliar se o paciente está pronto, se ele pode, se ele vai ter benefícios acessando esses estados alterados de consciência. Então, quando se acessa, muitas vezes algumas questões que a pessoa, num nível de vigília, com a consciência, assim como se apresenta, e muitas vezes a pessoa está na razão, a pessoa está querendo entender, e aí através daquela experiência, muitas vezes vem então alguns elementos, algumas respostas de um outro lugar, que contribuem para acelerar esse processo de encontro, de encontro da pessoa com ela mesma e de, então, resolução daquilo que gera o sofrimento. Então, trabalhar com estados alterados, ampliados, expandidos, é uma ferramenta que na psicoterapia transpessoal nós utilizamos muito, e é uma ferramenta valiosa se bem aplicada. Então, a gente induz, por exemplo, dentro desse processo, muito utilizando, como falei, música, voz, exercícios também, assim, além de envolver respiração, existem às vezes modos, métodos de condução daquela respiração. Então, existem várias formas, envolvendo visualização, envolvendo muitas vezes um relaxamento do corpo, mas que nós não tocamos no paciente, é algo que a pessoa vai fazendo uma espécie de escaneamento mental do seu corpo. Então, existem várias e várias formas. Existem outras formas de indução que envolvem também, daí não a questão verbal, enfim, mas também, por exemplo, substâncias como os psicodélicos, Não é o caso do que se utiliza em consultório, normalmente, na psicoterapia transpessoal, apesar de já existirem alguns estudos envolvendo protocolos do uso dessas substâncias para trabalhos de determinadas questões, ansiedade, depressão, enfim, existem alguns estudos em andamento aí, inclusive no Brasil, então conheço alguns terapeutas envolvidos também nesse estudo, mas de forma geral, de forma prática, nós induzimos esses estados a partir da nossa condução mesmo,
né, de uma forma psicológica, digamos, né, e não fisiológica, farmacológica, enfim, que implique em outras substâncias. Certo? Então, sugiro, né, que quem queira conhecer mais sobre esse tema pode, então, ler mais sobre, por exemplo, o próprio Charles Start, né? Tem um artigo também que eu escrevi junto com colegas que se chama Os Estados Alterados de Consciência na Psicoterapia Transpessoal, né? Foi publicado no Journal of Religion and Health, ele está em inglês, né? Mas vocês procurando lá Altered States of Consciousness, vocês vão encontrar. Tá? Então, sugiro a leitura desses materiais também como um embasamento aí para esta prática. Certo, gente? Foi um prazer falar aqui para vocês e se vocês querem então conhecer como fazer, né, venham conhecer o nosso curso, que a gente vai justamente desenvolver isso com os alunos, ensinar, capacitar, né, para essa aplicação dos estados ampliados de consciência na psicoterapia, além de integrar principalmente as questões espirituais nesse manejo de uma forma adequada. Muito bem, gratidão. Estados expandidos de consciência, estados não ordinários de consciência, estados alterados de consciência. Que estados são esses, afinal? Como eles se apresentam na psicoterapia e como nós podemos utilizar esses estados e trabalhar mais com eles. Eu sou Lígia Splendore, sou psicóloga, especializada em psicologia transpessoal e uma das professoras do curso Espiritualidade e Psicoterapia, oferecido pelo Alma Consciência. Eu fui convidada para falar um pouco mais sobre esse tema e eu trago como base a abordagem transpessoal, que, como o próprio nome sugere, tem como objeto de estudo os estados que vão além do pessoal, principalmente os que possibilitam o acesso ao nosso supraconsciente, à nossa espiritualidade, à nossa transcendência e ao sagrado que nos envolve. Para a psicologia transpessoal, esses estados eles são inerentes à natureza humana. Hoje em dia também existem estudos comprovando como esses estados impactam positivamente quando praticados com uma certa frequência, e essas pesquisas estão sendo feitas pela neurociência, seja aí técnicas de respiração, meditação, mindfulness, e trazendo então resultados aí, benefícios para pessoas que têm quadros de ansiedade, de depressão, até síndrome do pânico, e também questões médicas, questões de dores, questões cardíacas, questões de hipertensão. O que é importante, talvez, aprofundar, e o curso oferecido pelo Alma Consciência fará isso, seriam como nós trabalhamos esses estados de uma forma mais psicológica. Então, nós utilizamos técnicas de imaginação ativa, reorganização simbólica, técnicas projetivas, de expressão gráfica, para também, então, propiciar que as pessoas acessem essa dimensão dessa espiritualidade e consigam trazer respostas para as questões que elas estão enfrentando e atravessando. E nós dizemos que esses recursos, eles vão trazer um caminho que a pessoa vai acessar de encontro a si mesma. Stanislav Grof, um dos cofundadores da psicologia transpessoal, psiquiatra tcheco, ele criou um termo que seria os estados holotrópicos para diferenciar esses estados de outros, que seriam então estados onde nós estamos nos movendo em direção à nossa totalidade. A psicologia transpessoal, ela traz todo então recursos e possibilidades de também acolher as pessoas que chegam e que elas tiveram essas experiências, mas não conseguiram integrar no seu dia a dia. Pessoas que talvez estejam passando por dificuldades, por questões de incompreensão, de terem passado por experiências de muita intensidade, de transformação, mas que não têm, então, todo um acolhimento seguro para isso. Então, se informe, venha conhecer o curso de Espiritualidade e Psicoterapia oferecido pelo Alma Consciência. Vai ser um prazer te ver lá.
vocês ouvirem então nossos professores contando um pouco sobre os estados alterados de consciência. E vocês vão ouvir muito mais sobre isso se vocês nos seguirem em nossos canais no Instagram, @almaconsciência, e também no nosso novo canal do YouTube, onde nós vamos divulgar muito material relevante para nossos estudos sobre a inserção da espiritualidade na psicoterapia. Acompanhem a gente no nosso canal da Alma Consciência e também deem uma checada lá no site do nosso curso, www.almaconsciencia.com, onde vocês vão ver no detalhe como a gente vai abordar esse e outros assuntos importantes sobre essa relação da mente com o cérebro, da espiritualidade com a psicologia e com a psicoterapia em especial. Conto com vocês por lá. Um abraço.